missionário. Deus me disse que eu vou para o campo missionário. E ele disse, olha que coincidência, acabei de chegar na Jocum, acabei de pisar nas nações. E em 2013, nós fomos chamados para abrirmos a nossa primeira igreja numa outra cidade, 2 cidades depois da nossa, e a gente entendeu que aquela cidade era o nosso primeiro campo missionário, Clara. E nós realmente dedicamos a nossa vida no tempo que nós estivemos nessa outra cidade, que eram 2 cidades depois de Belém, do Pará, né? Nós somos do Pará. E nós recebíamos muitas equipes de ETED para fazer evangelismo, equipes de Jocum para fazer evangelismo, e ficavam hospedados na nossa casa. Recebíamos muitas equipes de aconselhamento, e Deus começou a gerar no nosso coração que um dia nós íamos fazer ETED. Em 2017, nós abrimos a nossa escola em Belém, né? Nós tínhamos uma escola de aconselhamento por interior e libertação em Belém, e nós estávamos numa fase muito boa do ministério, estávamos crescendo ministerialmente, e aí Deus começou a nos dizer que era tempo de sair do Brasil. E para nós foi muito difícil, porque já estávamos com uma igreja consolidada, estávamos querendo abrir mais uma igreja, estávamos com um ministério consolidado. Como assim, Deus? Vamos sair agora, né, no meio desse momento de sucesso ministerial, né? Mas uma coisa que eu ouvi de uma pastora, inclusive, que está aqui em Londres, no campo missionário, ela disse assim, nosso sucesso é a nossa obediência. E foi muito difícil na época. Muitas pessoas disseram para a gente, vocês são malucos, como assim vocês vão embora? E foi quando Deus nos falou que era tempo de nós irmos para o Chile e nós ficarmos na cadeira, né? Que foi quando a gente se conheceu, né, Clara? Que foi quando a gente realmente abandonou tudo no Brasil, uma vida de conforto, né, com um ministério consolidado, com casa, com carro, a escola dos meninos era uma escola maravilhosa, plano de saúde, uma vida estável, para irmos de volta para a cadeira de aluno, ouvir de novo, aprender de novo. E uma das coisas que Deus nos falou naquele tempo é que nós íamos conhecer Ele, uma nova face de Deus, porque nós havíamos conhecido a Ele como Ele se revelava no Brasil, e era tempo de nós conhecermos Ele como Ele se revela nas outras nações. E foi uma quebra de paradigmas, foi um deserto, de uma certa forma, mas a gente entendia que era um tempo necessário, que nós deveríamos passar por esse tempo para poder colher outros frutos, que era tempo de nós semearmos outras sementes e colher outros frutos. E o engraçado é que na época não fazia sentido para mim. Eu tive algumas crises por isso, existenciais, emocionais. E, Senhor, não faz sentido. Como é que a gente vai deixar tudo aqui para voltar para sentar numa cadeira de aluno? E quando nós chegamos aqui em Londres, que também não era plano dos nossos vir para Londres, nossos planos seriam estar fazendo a última escola de aconselhamento na Universidade de Kona, que a Jocum é uma universidade, porque a nossa intenção era que nós terminássemos toda a grade curricular de aconselhamento. E estava tudo certo, a Clara sabe disso, né, Clarinha? Estava tudo certo, a gente foi aprovado, a gente estava todo no processo. Um pouquinho mais alto. Vou falar mais alto. Só um pouquinho mais alto um pouquinho. Isso. Assim tá bom? Então estava tudo certo, não era, Clara? Estava tudo fluindo. A diretora da universidade nos aceitou como alunos. Estava tudo indo muito bem. Vou aumentar aqui um pouquinho o volume para ver se eu consigo falar mais alto. Estava indo tudo super bem. Quando, na verdade, em outubro do ano passado, a diretora da escola nos disse que não haviam alunos suficientes para nós irmos fazer a escola lá. E nós começamos a orar. E agora, para onde nós vamos? E foi quando Deus nos apontou a escola de inglês aqui no campus de Londres, né? O campus de Kona, para quem não sabe, fica numa ilha do Havaí, nos Estados Unidos. E Deus nos falou sobre vir para Londres. E a gente se perguntou, Deus, como assim? Era para um lado, agora a gente já está indo para o outro lado.
mas nós aceitamos o desafio, obedecemos e viemos para Londres. Os 3 primeiros meses aqui foram bem desafiadores. Nós fomos morar numa cidade praticamente toda cheia de imigrantes, né? Aqui tem muita imigração, principalmente de pessoas vindo dos locais onde estão tendo muita guerra, né? Inclusive da Síria, Palestina, né? Muitos muçulmanos chegam aqui na Europa e nós fomos morar numa cidade com mais de 60% da população muçulmana. E a gente ficou até um pouco assustado, porque a gente pensou, meu Deus, a gente tá vindo para Londres, está vindo para a Inglaterra, e a gente só consegue enxergar indianos, sírios, muçulmanos nesse país. Tem que ter um propósito disso tudo, né? E Deus começou a falar conosco que era para nós aprendermos a ser luz naquele lugar. E quando a gente chegou aqui, Clarinha, a gente não veio morar dentro da base. Você já sabe dessa história, né? Nós não viemos morar dentro da base, porque não tinha vaga suficiente para a nossa família. E nós ficamos esperando uma vaga para poder entrar. E enquanto isso, nós nos deparamos com essa realidade de ser luz numa cidade de pessoas que não temem ao Senhor, que não conhecem ao Senhor, né? Uma cidade de muita tensão espiritual, de muita batalha na mente espiritual. E nós continuamos com esse desafio, né? E tudo bem. Então, Deus foi abrindo umas portas para a gente que a gente não imaginava, e surgiu a oportunidade de nós não só estarmos aqui dentro da base, mas também surgiu a oportunidade de nós trabalharmos como liderança aqui na base, né, que se chama staff. Os staffs nada mais são do que, a liderança da Universidade das Nações. E, a princípio, foi, foi, foi um convite que foi negado a princípio, mas depois os líderes foram orar. Porque o que acontece? As reuniões de status de liderança, elas são integralmente em inglês. E vou voltar um pouquinho. Quando a gente teve o convite, como a gente teve, não o convite, mas o chamado de ir para os Estados Unidos no ano passado, o meu marido não falava inglês, né? A Clara também sabe isso. O Josué até brincava com a gente lá na Jocum. Eu só sei o verbo to be, o tubo, tu choba, choba. Não tinha eu, é claro. E o Josué completamente zerado no inglês. E uma das coisas que a liderança daqui falou, ela disse, olha, o inglês do Josué não é suficiente. Ele acabou de fazer uma escola de inglês e já avançou muito no inglês. Mas uma das lideranças disse assim, olha, não tem como ele ser staff. Mas eles foram orar. Quando eles foram orar, essa liderança disse assim, nós sentimos muita paz de trazer vocês para dentro da liderança, porque vocês vão trazer uma segurança como família, porque a gente vai estar recebendo não só jovens, mas nós vamos estar recebendo adultos, e a presença de vocês vai trazer muito equilíbrio emocional para a nossa escola. E também vai chegar muita gente que fala português, e nós vamos precisar de vocês. E assim a gente entrou, né, como líderes dessa escola, e, e, e agora o que acontece? A ETED, ela tem um período teórico da escola e ela também tem um período prático. Então, nós estamos nesse momento já sabendo para onde nós vamos no nosso período prático da escola, né? E aí que estamos orando pelos países que nós vamos e Deus começa a falar sobre os países que são muçulmanos na sua prevalência, digamos assim, né? E, Então a gente começou a perceber e cristão não se dão bem. Na verdade, os muçulmanos exato. que não se dão bem com os cristãos, né? Porque nós nos damos bem com todo mundo. São eles que não se dão bem com a gente. E a gente começou a entender o porquê que Deus nos levou primeiro para aquela cidadezinha lá, né, cheia de muçulmanos, cheia de sírios, cheia de palestinos, para a gente vivenciar o que a gente precisava vivenciar, porque Ele estava nos preparando para algo nesse momento. Esse que
que eu sempre vejo assim, e isso se torna muito forte no campo missionário, é que a gente vê que Deus, ele tem o coração aberto para nos capacitar. E somos nós que muitas vezes colocamos empecilhos como, eu não falo idioma, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como ir, sendo que Deus sempre prepara cenários para nos preparar para o tipo de missão que Ele quer nos entregar. Por exemplo, o Josué não falava o inglês e hoje está numa escola onde ele é staff e tem que falar inglês. Mas o Josué foi sem saber falar inglês. Agora vocês vão... Chegou analfabeto em inglês. Agora vocês vão para um país muçulmano, mas antes Deus preparou vocês em uma cidade dentro de Londres, um país totalmente britânico com muçulmanos. Sabe, às vezes a gente fica colocando empecilhos em coisas que Deus quer fazer, falando, ai Senhor, não posso, mas e isso? E se aquilo? Quando Deus prepara um ambiente improvável em Londres, um cenário totalmente britânico, vocês vivendo numa cidade onde a maioria era muçulmano e indiano. Quando Deus quer, Ele quer nos levar a níveis de experiência. Se a gente não colocar empecilho, a gente vive o extraordinário. É incrível, é incrível. Pode continuar. Eu digo que, na verdade, Deus vai esticando a sua fé. Porque Exatamente. A fé ela é uma musculatura. Você está na academia agora, você vai entender essa linguagem que eu estou falando. Enquanto você não estava na atividade física, o seu músculo estava o quê? Atrofiado. Quando você começa a movimentar essa musculatura, ele começa a fazer o que chama de hipertrofia, ele começa a crescer. Tá dando para... Tá quebrando aí? Tá tudo bem aí o vídeo? Aí dá para te ouvir. Então, o que acontece? A fé, essa musculatura, se a gente evitar, ela atrofia. Mas se a gente exercitar essa musculatura, ela cresce, ela desenvolve. À medida que a gente vai recebendo os desafios de Deus e vai trabalhando nesses desafios, Deus vai esticando a sua fé. Exatamente. E Deus nunca vai chamar os desocupados. Nunca vai chamar os desocupados. Nunca vai chamar os que estão vivendo uma zona de conforto, entre aspas, né? Deus sempre vai chamar aqueles que, como você falou, tinha plano de saúde, escola boa, ministério avançando, uma escala de êxito aí crescente. E Deus chama quem? Chama aqueles que estão literalmente na linha de frente trabalhando. Quando a gente pensar que Deus vai nos chamar quando nós não sem fazer nada. Deus não chama quem está sem fazer nada. Em 2023, Clarinha, a gente tinha já agenda para o ano inteiro. De escola, de seminário, de viagem, de ministério no Brasil. E Deus vem e diz para mim, olha, você fez os seus planos, mas eu tenho. Ele disse assim para mim, vai dar certo se você continuar com esses planos aqui. Eu vou te abençoar, mas eu tenho planos melhores para te entregar. Entendeu? E recentemente, inclusive, a gente teve uma semana aqui que o Josué deu aula e eu montei uma mesa para os alunos. E passou um filme na minha cabeça. Porque eu imaginava que depois que a gente entregou o ministério, que nós não íamos mais voltar a ter essa dinâmica ministerial, né? E aí Deus me lembrou disso e falou assim para mim, se você não tivesse dito sim para mim lá atrás, você nunca estaria fazendo e desenvolvendo o teu ministério para pessoas de todas as nações, porque aqui na nossa escola nós temos nigerianos, canadenses, coreanos, gente de Guiné-Bissau, gente dos Estados Unidos, gente da Suécia. Ou seja, a gente às vezes deixa de lado aquela agenda que a gente achava que era nossa, né? Era nosso, meu Deus, aquilo era meu, e a gente adota a agenda de Deus. Uau. Deus vai e nos surpreende. Tu te lembra daquela aula que a gente... Planos e botar Deus nos nossos planos, né? Como aqui, Deus, para o Senhor fazer dar certo. Tu te lembra daquela aula que a gente teve assim, que a gente teve lá no ano passado, lá no Chile, que disse assim, Abraão foi lá entregar o Isaac dele. Sim, altar e templo. Abraão foi
lá entregar o Isaac dele, mas ele não imaginava. Aliás, ele tinha a convicção que ele ia voltar com o Isaac vivo. Ele foi lá entregar, mas ele tinha essa convicção. Então, eu imaginava que eu tinha entregado meu Isaac de verdade, que eu não ia mais retomar ele vivo. Você tá entendendo? Tô entendendo. Então, eu achava que eu tinha entregado o ministério e entreguei para ser morto mesmo. E aí Deus vem e me diz assim, o teu filho está vivo. O ministério está vivo. O ministério são vocês, é o que vocês carregam. Então, isso para mim foi muito impactante nesses dias. E uma outra coisa também que foi muito impactante para mim recentemente é porque nós vamos pisar na janela 1040. A janela 1040, se você pesquisar aí, o pessoal que está acompanhando na live, Anote janela 1040. vocês depois pesquisarem. Janela 1040. Janela 1040. A é janela um 1040. termo no mundo missionário e no mundo cristão também. Janela 1040, ela é literalmente uma janela no mapa. Quando você olha o mapa, você vê uma janela 1040. E são os países com um índice de perseguição gigantesco, né? O cristianismo lá não chega da mesma forma que chega aqui para nós. Lá sim é onde, não desmerecendo os outros tipos de missionários, né? Porque nós somos missionários para o nosso vizinho aqui do lado. Mas é um tipo de lugar onde é missão como se fosse 100% missão, né? Porque você vai em uma missão, literalmente. Porque o que é missão? É você ir sem saber se você vai voltar vivo, né? Exato. É você ir só com um chamado. É o que foi a frase que Casey falou aqui no início. O sucesso da fé é a obediência, né? É você sair com a flecha da missão apontada, uma obediência, e Deus proverá o que vai acontecer, se você vai voltar com frutos para dar o testemunho, ou se você vai ficar por lá, porque a gente, foi como eu disse, a gente ama dizer que faz missões, mas na hora que a gente é perseguido, é que a gente vê onde está o nosso verdadeiro chamado. Um dia eu estava escutando um jovem conversando comigo, e ele falou assim, nós temos que ser perseguidos mesmo, nós temos que ser perseguidos pelos cristãos, pela sociedade mesmo, pelo mundo mesmo. E eu que estive em um campo missionário, por exemplo, Argentina, que a gente foi aqui do ladinho do Brasil, aqui do lado do Brasil, coladinho da Baía de Ônibus para a Argentina. A gente viu um evangelho tão escasso, uma pobreza de verdade tão grande, e aí você escuta uma pessoa dizer que nós temos atrasado. Sim, eu cheguei aqui abismada dizendo ao pessoal, a Argentina não tem um pastor referência. Hoje na nossa nação nós temos JB Carvalho, nós temos um pastor Lucinho, nós temos um Luciano Subirá, e esses lugares não têm referência. Aí chega uma pessoa, né, que diz que é cristão, que quer ser missionário, e fala que nós temos que ser perseguidos, quando na verdade nós não sabemos a dor da perseguição. Porque eu fico imaginando, eu estava conversando com minha mãe esses dias, eu falei, imagina só, Casey, que foi uma pessoa que eu convivi, sai com o marido e 2 filhos, com obediência, né? Sai em família, com obediência, né? Longe de seu pai, longe da sua mãe, longe das suas irmãs, dos seus sobrinhos, da sua família, da sua nação, da sua língua, porque se tem uma coisa horrível, se chama a gente tentar se comunicar e não conseguir. Eu lembro quando eu fiquei internada na Argentina, que eu tentava falar o que eu estava sentindo, mas eu estava tão ansiosa, tão nervosa, que eu não conseguia expressar a minha dor. E aí você vai para um lugar onde você não domina a língua 100%, porque não é nossa língua materna. A gente fala bem o português, nós nascemos com português. Passar a emoção que a gente sente. Você ainda vai para tentar traduzir os seus filhos, né? E ser mãe, esposa, missionária, serva, filha, tudo isso em um país onde as pessoas odeiam o cristianismo, né? Aí é onde a gente vê o que é ser missionário, né? Então, a janela 1040 é esse lugar que a Clara está explicando, onde o evangelho ele não é aberto. Você não pode, como a gente fez no Chile, fazer aqui um teatro na rua. Você vai ser preso, entendeu? Você não pode usar das estratégias que a gente conhece para alcançar
botar essas pessoas naquele lugar. Tem que Então, ter. uma coisa que Deus me falou recentemente, cara, é que eu orei por essa janela 1040 muitas vezes, mas eu jamais imaginei que eu fosse pisar nela. Eu jamais imaginei, cara. Então a gente muitas vezes menospreza as orações que a gente faz lá atrás. Nossa. A gente muitas vezes menospreza as orações e Deus leva muito a sério as orações que a gente faz. Inclusive, eu não posso divulgar o país, no Oriente Médio, o país, mas eu não posso divulgar por ser um país de perseguição aos cristãos. Entendeu? Eu não posso divulgar em rede social, eu não posso colocar bandeira do país, entendeu? Quando nós estivermos lá, eu não vou poder ficar atualizando as pessoas, entendeu? Não vou poder, por conta da perseguição, por conta do risco que a gente corre como equipe, como família, de estar naquele país para falar do amor de Jesus, entendeu? Imaginando, né, amiga? E me emociona saber disso porque as redes sociais é o canal financeiro de um missionário, né? As redes sociais é onde a gente vai falar se a gente está passando fome, se a gente tem o que comer, se a gente tem onde dormir. São as redes sociais. As redes sociais é o nosso meio de comunicação, né? E aí a gente vai para um lugar desse, onde não é a nossa moeda, né? Onde a gente tem que pagar pelo valor para converter, que não é barato. Não é o inglês, nem o inglês, o idioma oficial. Não é o inglês, o idioma A conexão com Deus tem que ser de nível máximo, porque é uma dependência 100%. Não é que nem que seja uma dependência 100%, não tem outra opção para você depender. Ou você depende de Deus, ou você depende de Deus. Ou você depende de Deus. Então, pra gente, não. Deus mudou a rota, né? Nós íamos para Kona, estava tudo certo. Esses eram os nossos planos. E aí Deus vem-nos sopra para a Europa, Deus vem-nos sopra para Londres, aparentemente com a estratégia de aprender inglês, de melhorar o inglês, e Deus traça uma nova rota para a gente. E Deus vai esticar ainda mais a nossa fila. E aí nós vamos com uma equipe que eu também ainda não posso revelar. Alguns alunos podem estar aqui assistindo. Eles ainda não sabem. São 3 times, mas eles não sabem para onde vai cada pessoa, né? Mas com pessoas também que nem todas falam português, nem todas falam português, né? Então são muitos desafios, mas o propósito é um só. Sempre será um, né? E um outro desafio para a gente foi, mais uma vez, não colocar as crianças no centro, porque eu poderia dizer, Senhor, não vou. Eu tenho 2 filhos pequenos. Uau! Mas eles não são o centro da minha vida. É verdade. Você tem que tomar atitude por você e por 2 crianças, né? Meu Deus. E acreditar, Clara, que Deus vai continuar guardando a gente. Bem, amiga, eu creio. A plena convicção que Deus vai continuar guardando a gente. Como Ele tem feito desde sempre. Eu creio. Desde o dia que eu disse para Ele, sim, lá atrás. Isso eu comecei contando da minha conversão. Desde o dia que Ele me falou lá atrás, eu me lembro que o dia que Deus me mostrou que eu tinha chamado missionário, eu tive uma visão. Eu tive literalmente uma visão, não foi um sonho. E nessa visão, eu não sei para onde Deus estava me levando. Quando eu pousava, eu estava como se eu estivesse voando. E quando eu pousava, eu entrava e via uma mulher sem braços e sem pernas. E várias pessoas numa fila para abraçar aquela mulher. E eu fui para essa fila. E quando eu cheguei nessa fila, veio até mim um homem todo vestido de exército. Depois eu entendi que aquilo era um anjo.
Ele estava todo vestido de exército. E ele disse para mim, não tenha medo. E eu fiquei lá na fila. Quando chegou a minha vez de abraçar aquela mulher, ela disse, seja os meus braços e as minhas pernas. Nossa. E eu entendi que aquele era um chamado missionário. Meu Deus. Eu entendi. Eu nem conhecia o Josué, eu nem tinha na época, eu tinha entregado esse desejo de me casar para Deus, tinha entregue isso para ele, estava com ele. E hoje eu quero ter essa mesma convicção, essa mesma paz, sabe, Clara, que Deus vai continuar nos guardando enquanto nós formos os braços e as pernas dele, aonde quer que a gente vá. Assim como ele nos guardou no Chile, assim como ele nos guardou na Argentina, assim como ele nos guardou no Brasil, porque a gente também teve, né, o nosso prático no Brasil, você também teve, eu também tive. Assim como ele me guardou lá em Luton, de muçulmanos, de índios, de pessoas da Síria, e assim como ele tem nos guardado aqui, assim será também, em todos os lugares que nós pisarmos. A gente fala, Com essa convicção. nós falamos muito um versículo e às vezes nós não tomamos peso do que falamos quando nos referimos à palavra de Deus. E é o versículo que fala assim: todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O que são todas essas coisas? Né? Todas é algo que engloba muita coisa. O todo é muita coisa, né? E a gente às vezes só tá disponível, a gente só tá disposto a dizer isso quando as coisas vão bem, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando as coisas não vão do jeito que nós planejamos cooperar, né? Do jeito que a gente não traçou para cooperar, né? Vocês não traçaram para estar onde vocês estão indo. Eu sei qual é o país que a Casey vai, e é um país que talvez eu pudesse dizer não vou. Eu não tenho filho, não tenho marido, né? Não tenho a responsabilidade que você, como uma mãe de família, tem. Porque quando se trata de filho, quando se trata de... E não é um, são dois, né? Duas crianças. Se trata de tomar as responsabilidades de duas pessoas a mais, né? E se acontecer algo que não passa, né? Que nós não estamos planejando, não vamos poder falar, é tua culpa, Deus. Porque Deus, eu aprendi uma coisa muito forte quando eu estava em Jocum, que Deus não nos obriga a fazer nada. Ainda que a gente esteja fazendo a vontade dele, ele não nos obriga a fazer a vontade dele. Deus não nos... Engraçado que lá no Chile o Davi teve também um pouquinho de barreiras em relação ao idioma, porque não sabia falar espanhol, queria se relacionar com as crianças. E ele, numa das frustrações, chegou comigo e disse assim, mãe, a culpa é de Deus. Por que Deus não nos trouxe para cá? Meu Deus. Deus nos tirou do Brasil. Eu abracei ele, né, e disse assim, filho, deixa eu dizer uma coisa para você. A culpa não é de Deus. A culpa é da mamãe, sabe por quê? Porque Deus nos avisou com 6 meses de antecedência que a gente ia para o Chile. E quantas vezes eu parei para te ensinar espanhol? Ou eu mesma para aprender espanhol? Nenhuma. Uau. Então a culpa não é de Deus. E, por exemplo, aqui, diferente do que a gente vivenciou lá no Chile, o treinamento para Outreach, que é a cruzada, é um treinamento valendo. Eles começam a falar da cruzada na primeira semana da ETED. E existe um treinamento específico para a janela 1040. Então a gente não vai tateando, entendeu, Clara? Até porque a Jocum é uma instituição muito séria. Então imagina levar uma família e mais não sei quantos alunos e acontecer que Deus o livre guarde alguma coisa. Não é só o nome de Deus, né? É o nome da instituição. E são famílias.
Lembro que em uma das intercessões nós orávamos por, não sei se você lembra, por missionários de Jocum que estavam presos no Egito. Você lembra que a gente orava? Sim, Saíram, planejaram a cruzada, foram treinados para isso, foram enviados por um comando de Deus e foram presos. E aí? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? E outra coisa então, que você estava falando aí, não é só a responsabilidade do Davi, do Natan e do Josué e da Casey. É a responsabilidade de todos os alunos que estão indo com vocês. São exatamente, famílias exatamente, porque, que vocês estão levando com vocês, né? exatamente, exatamente. Então, tudo isso aqui é estudado, é avaliado, é traçado. Eles não te mandam para qualquer lugar, eles não te mandam, ah, você só vai. Não. Existe todo uns bastidores, né? Todo um trabalho, uma estratégia para que a gente possa executar esse momento da melhor maneira possível, né, com poucas margens de erros e, além de tudo, estar sempre sensível àquilo que Deus vai nos falar durante esse período, né? Vou te ser muito sincera, eu estou muito empolgada para esse momento. Eu não imaginava que eu fosse estar tão empolgada por esse momento. Eu estou assim com, com muita expectativa dos milagres que eu vou ver. Eu tenho falado para Deus, Senhor, Uau. eu quero ver cegos verem, eu quero ver ouvidos destravando, sabe? Eu quero ver coisas que eu nunca vi na minha Meu vida. Deus. Eu quero ter a oportunidade de ver coisas assim que eu nunca vi. Eu quero poder voltar como aqueles discípulos voltaram para Jesus dizendo o que tinha acontecido na cruzada deles, né? Eu quero poder vir, voltar e contar esses sinais essas maravilhas, né? Então eu estou muito empolgada mesmo por essa estação, por essa experiência que a gente vai ter. Uma das palavras, inclusive, que a gente recebeu é que esse momento ele é importante para aquilo que Deus ainda vai fazer futuramente nas nossas vidas como ministério. Então, eu estou assim muito convicta Vai ser que a gente está no, é uma experiência muito forte. eu estou muito convicta que a gente está no tempo certo, para a hora certa, para a estação certa, no país certo. Meu Deus. Sabe? Pode faltar tudo, cara. Pode faltar dinheiro, né? As finanças às vezes não são suficientes, né? Você que também já esteve aqui do outro lado sabe das batalhas que a gente vivencia todo dia. Mas não me falta convicção, cara. Uau. Se Não me falta convicção, tem uma palavra, sabe? tem... Convicção que Deus vai fazer, que o recurso vai aparecer, que as passagens vão aparecer, Meu, sabe? Convicção de que a conta vai ser paga, sabe? Convicção, tem convicção, sabe? De que, de que nós vamos voltar em paz. Mas em nome de muito mais, nós. mas muito mais do que isso, a gente vai voltar falando das grandes coisas que o Senhor fez por nós. Porque é Aleluia. isso que Salmo 126 diz, né? Que Aleluia. dizia entre as nações grandes coisas o Senhor fez por eles, por isso estamos alegres. Então, Hoje eu tenho essa convicção de que nós cremos. nós vamos voltar contando os grandes feitos do Senhor naquele lugar, Em sabe? nome de Jesus. Nós cremos. É impressionante ouvir uma pessoa que está no campo missionário, né? Como edifica a nossa fé. Como a gente murmura por tão pouco, né, gente? Como a gente vive uma vida que de mentira, né? Ontem na igreja a gente recebeu essa palavra. Às vezes a gente compra coisas para querer entrar em status, se endivida, né? Vive uma vida de Instagram que não é verdade. Aí você para conversar com o missionário que vai para um lugar onde as passagens são caríssimas, aonde a gente precisa comer, precisa comprar roupa, precisa... E o pior
Não sei nem o pior, não. E quando Deus pede pra gente abençoar, sendo que somos nós que estamos precisando ser abençoados, né? Quando chega um pouquinho, aí Deus fala, esse pouquinho não é pra você. Esse pouquinho não é pra você. Esse pouquinho é pra aquela pessoa ali que tá passando mais dificuldade que você e fala, como assim, Deus? Né? É um lugar onde Deus te desafia de uma maneira, meu Deus, incrível. Incrível. E nós, Ter essa nós temos orado, fé, minha nós amiga. temos orado muito também, Clara, para que mais pessoas possam ter esse coração, mais pessoas possam ouvir Deus, porque eu acredito que Deus tem falado com muitas pessoas acerca das missões, sabe? Acerca de ser um mantenedor, acerca de ser alguém que possa contribuir. Eu tenho muita convicção disso, que Deus tem falado, porque as missões estão no coração de Deus, né? Então, Sim. hoje, a nossa oração, inclusive pelas pessoas que já nos apoiam, mas por outras que ainda não nos apoiam, para que elas tenham essa convicção também, que elas possam ser esse agente de transformação na vida de um missionário, da vida de alguém que tem um trabalho sério na missão. Porque tem muitos missionários sérios na missão. Tem muita gente que não. A gente sabe disso, a gente sabe dos bastidores da missão, né? A gente sabe que tem muita gente que foge no campo missionário. Mas a gente também sabe que tem muita gente séria atuando no campo missionário. Então, Tem muita hoje eu gente tenho orado pra muito. isso, né? Tá Hoje eu tenho vivendo a sua. orado muito por pessoas que tenham essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus nesse sentido e obedecer, porque talvez muita gente já ouviu. Seja um mantenedor, feche na vida de um projeto missionário, sabe? Busque por isso. Mas tem muita gente que ouviu e não obedeceu. E eu E tem posso te. muita gente também que pensa, tem muita gente que pensa que para ser um mantenedor, que para ser alguém que vai ajudar num projeto missionário, tem que mandar muito. E Nunca eu me vai ser sobre. lembro que quando eu comecei a ser mantenedora de projetos missionários, há muito tempo atrás, isso era 2010, eu comecei com R$ 10, claro. Era o que eu podia. Hoje, eu estou no campo missionário e eu ainda sou mantenedora de outros projetos missionários. E pensa, Clara, num poço que nunca parou de dar água. Eu ia te falar isso. Pensa num poço que eu cavei e que nunca parou de me dar água. É incrível o poder da semente missionária. É incrível, incrível como a semente. Porque missão, sabe? As pessoas precisam ter essa mentalidade. Missão jamais será sobre quantia. Jamais. Missão sempre será sobre fé. Porque da mesma forma que a gente trata aquele que dá R$ 2, R$ 10 pra gente, a gente trata aquele que nos oferta com 1.000, 10.000, com a passagem que a gente precisa, com a necessidade do momento. É igual, porque não é sobre quantidade. Nunca vai ser sobre quantidade. Sempre vai ser na proporção da fé que a gente recebe. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. E é uma semente poderosa. Poderosa. Eu afirmo aqui para essas 23 pessoas que estão assistindo. Se você não é mantenedor, se você não semeia na vida de um missionário, eu te digo pelo Espírito que você está bloqueando uma prosperidade que o céu tem para liderar na sua vida. Porque a semente missionária, ela prospera. Porque ela mata a fome de gente que você nunca nem imaginou ver na sua vida. Porque o povo que quer, você vai ver. Talvez você morra e nunca vai pisar nesse país. Nunca vai pisar nesse país. Pessoas que ofertaram na minha vida que nunca nem saíram do estado da Bahia. Entendeu? Não saíram fisicamente, mas espiritualmente os pés tocaram em vários estados do Brasil, em vários estados da Argentina e no Chile. E assim é na sua vida. As pessoas que ofertaram na sua vida talvez nunca nem saíram do estado de Belém, mas já foram para Londres, já foram para Argentina, já foram para o Chile, já viajaram quase o Brasil todo. Elas estão aqui comigo. Estão aí. Entendeu? Tem noção do destravar? Talvez essas pessoas até possam não viver o destravar territorial, mas os filhos, os netos, as gerações
as gerações futuras viverão. Esse é o poder da semente missionária. A semente missionária, ela prospera, e eu falo financeiramente mesmo. Ela destrava as finanças, porque você mata a fome de gente que você nunca nem viu na vida, mas que vai estar lá, desfrutando da semente, talvez dos R$ 10 que você deu, e na sua mentalidade você pensou, é tão pouco, é tão pouco. Mas esse tão pouco comprou algo, ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus. A gente tem muitos testemunhos também de pessoas que nos mantiveram no ano passado, algumas que permaneceram conosco. Eu me lembro que teve uma família que nos mandava mensalmente R$ 42. R$ 42. Todo mês, fielmente, 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 fielmente. Quando foi esse ano, eles nos disseram assim, que eles estavam muito felizes, porque Deus havia prosperado eles e agora eles iam começar a mandar 100. Oh, uau. Mas nós também temos pessoas que andaram com a gente no ano passado e que destravaram na sua empresa, que destravaram nos seus negócios, que destravaram nas suas finanças, que cresceram financeiramente. Né? Não é por causa da Casey e do Josué, não é por causa da gente, mas é por causa do princípio que está sobre você semear nos pés daqueles que levam essa semente, né? Nos pés daqueles que estão levando o evangelho. Uma vez você me ministrou essa palavra. Você ministrou a palavra quando Jesus envia os discípulos e fala: não levem roupa, não levem pão, não levem nada. E a cidade que não acolher vocês serão malditas. Não precisa se preocupar com nada. Vocês não precisam de roupa, vocês não precisam de pão, vocês não precisam de nada. Vocês só precisam da palavra. Meu Deus, meu Deus. É o que vocês estão vendo. Eu não sei se tu te lembra do ano passado, mas quando a gente chegou na Argentina, a gente foi surpreendido com o frio, né? Tu te lembra dessa história? Saímos do Chile com uma mala para calor. Chegamos no Chile, na Argentina, frio. E foi justamente essa palavra que a Clara falou que me ministrou muito, porque o quanto a gente recebeu de roupa de frio, que deu pra gente, que deu pra vocês, que deu pra todo mundo. A gente não saiu com um casaco, gente. A gente mala de regata, bermuda, short, chinelo, meia, a gente nem levou. Chegou lá um frio, uma chuva, a cordilheira não passava, a tamanha neve que tava. Você lembra que atrasou a viagem por causa da nevasca que tava na cordilheira? Chegamos lá, tremia a boca partia de frio. Deus preparou uma mala de roupa. Tá pensando que foi roupa usada? Roupa nova, semi-nova. Todo mundo de roupa nova. Todo mundo de roupa nova, todo mundo chique. Nem parecia que a gente tava sem roupa pra usar. Todo mundo chique. Ou eu lembro que o pastor chegou, o pastor da igreja da tia Suzana chegou, aquele que era mais jovem, que cuidava dos jovens, chegou assim pra gente, abriu o porta-mala e falou: escolham, escolham, escolham. Esse é o Deus que a gente serve. Exato. E esse é o Deus que continua nos sustentando, né, Clara? A gente tem essa confiança também, né? Hoje, tem algumas pessoas, eu falo isso, se você não quiser ofertar no ministério, se você não quiser enviar uma oferta, você às vezes não acredita nessa oferta, né? Tem muita gente que não acredita nessa semente missionária. Você pode adquirir um produto nosso, um livro nosso. A gente tem aí para mais de 10 e-books, alguns lançamentos recentes. Você pode, através disso, nos ajudar. Você recebe algo, você recebe uma revelação, você recebe um ensino, você recebe um material didático que vai ajudar no seu crescimento espiritual. E, ao mesmo tempo, você está nos ajudando com os nossos desafios. Né? A gente fez isso também pensando nesse público de pessoas que não gostam de ofertar. Entendeu? Eu não gosto de ofertar, não me sinto seguro. Então, adquira o material. Invista no seu crescimento espiritual. Qual o maior desafio de vocês hoje, como família? Hoje, na verdade, assim, o nosso maior desafio aqui, nesse momento, ainda nem é, porque as nossas passagens a gente vai começar a orçar agora, próxima semana, né? Mas o maior desafio hoje, na nossa família, se chama aluguel. Eu não sei se você
você sabe, mas o aluguel aqui na Europa, ele é muito caro. O que, o que, o que afeta, digamos assim, o sustento do missionário aqui se chama aluguel, né? Então, você sabe, quando a gente está na Jocum, você tem que pagar, mesmo você sendo um líder. Tem muita gente que mandou mensagem para mim, pastor, eu estou muito feliz, você agora é staff, você não precisa mais pagar seu aluguel. Eu disse, quem te falou? Para fazer missão paga, gente, um segredo entre nós. Para fazer missão paga e pagar caro. E paga caro. Então, hoje o nosso maior desafio aqui nem é a questão da alimentação. A alimentação não é cara. A alimentação aqui, inclusive, é mais barata que no Chile, tá, Clara? A alimentação aqui. E de uma qualidade melhor. Mas o que é pesado na Europa hoje, para qualquer missionário, não estou falando da Case em si, se chama residência. Porque aqui as residências, os aluguéis, estão muito altos. Então, hoje, esse é o nosso maior desafio financeiro, né? É a gente continuar mantendo o valor mensal do lugar onde nós estamos morando, mesmo sendo aqui dentro da base. A gente conseguiu, Clara, reduzir dos 3 primeiros meses para cá 50%. 50% desse custo que é alto, né? Mas ainda assim é um desafio para nós. A gente acredita que foi Deus que nos disse para vir, então a gente acredita que a gente vai conseguir custear esse desafio, mas não deixa de ser um Quem desafio, né? O chamou? próximo desafio, tem um pastor amigo nosso, o pastor Davi, que diz assim: Deus é bom, paga bem e sabe amar. Até ele usa você indo para pagar a conta. Me fala teu Pix, Exato. vou colocar aqui. O nosso maior desafio hoje é moradia, né? A moradia que é alta. E o próximo desafio, que é já a partir de agora, desse próximo mês, vão ser as nossas passagens, né? Porque quando a gente está falando do ministério, a gente sempre multiplica esse desafio por 4. Porque nós, por exemplo, você foi para a Argentina, mas você pagou só a sua passagem. No nosso caso, a gente paga 4 passagens, porque é Josué, eu, Davi e Natan. Então, o nosso desafio sempre se multiplica por 4. Então, nosso próximo desafio vão ser as passagens para os países que a gente vai aqui do Oriente Médio. Então, hoje, nesse momento, os nossos maiores desafios são esses: moradia e as passagens. São os nossos Porque tudo, maiores né? desafios. Tudo por Amiga, me fala a sua chave Pix. Qual a sua chave Pix? Vou colocar aqui a chave Pix do Ministério Casa de Esther. Escreve aí que eu vou fixar. Casa de Esther. Porque é interessante vocês saberem que quando você abençoa a vida da Casey, por exemplo, você vai estar abençoando a vida do Josué, que é o esposo dela, a vida do Natan, que é o filho mais novo dele, e a vida do Davi, que é o filho mais velho dela, né? E a vida dela também, obviamente, e a vida de milhares de pessoas que ela vai conhecer e que talvez você nunca vai ter a oportunidade de ver essa pessoa, de saber quem é essa pessoa, só vai escutar o testemunho aí através da vida da Casey, do Josué e das crianças também, né? Então, a semente missionária aqui, o Pix dela, vou fixar o comentário. Eu vou colocar Esse aqui. Pix aqui, casadeste.jkdn@gmail.com. É e-mail. Eu vou colocar aqui também o nosso WhatsApp, 8607. Bota o DDD, não esquece do DDD. Estou botando aqui. Ah, pastora, eu senti nessa live, eu senti muito assim que eu quero participar, eu quero estar por dentro do que está acontecendo, eu quero receber notícias a respeito do ministério, porque, por exemplo, como é um país fechado, cara, eu não vou poder colocar na rede social, mas nos nossos grupos fechados, a gente vai estar colocando, entendeu? A gente vai estar dando notícias por lá. A gente não pode divulgar em rede social. Então, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero receber notícias sobre o ministério de vocês, sobre o chamado de vocês.
Eu não posso enviar todo mês, mas eu posso de vez em quando mandar uma oferta. Então, a gente tem um grupo que se chama Desafio Missionário na Europa. E essas pessoas podem entrar nesse grupo, porque nesse grupo a gente manda regularmente notícias nossas sobre o que a gente está vivendo nesse tempo aqui, quais os desafios que a gente está encontrando, e você vai ficar por dentro ainda mais dos países que nós vamos pisar, porque a gente não pode estar divulgando por aqui, né? Então, tá aí o telefone, você pode chamar a gente no WhatsApp, que aí a gente coloca você no grupo também, para você ficar mais por dentro, vai ficar por dentro dos produtos que a gente lança, das escolas que a gente tem, dos livros que a gente está lançando agora, né? Inclusive, o Josué não está aqui porque ele está terminando um dos nossos livros ali, ele está correndo para ver se ele consegue lançar esse livro agora, antes da gente viajar, e por isso que ele não está aqui na live. Mas você pode ficar por dentro também de tudo que está rolando por aqui na Inglaterra. Amém. Minha amiga, muito, muito obrigado. Eu espero que essa live dê sementes no ministério de vocês. Eu quero orar pela tua vida, pela vida dessa família que eu amo. Eu tenho um carinho muito grande por vocês. A Casey e o Josué fazem parte da minha história. Eu conheci a versão mais íntegra deles. Eu vivi na casa deles. Eu sei exatamente o que eles estão passando aí agora na pele. Não é fácil ser missionário, mas faz parte do papel de Cristo. E tem as pessoas, uns foram escolhidos para ser pastor, outros foram escolhidos para ser evangelista e alguns foram escolhidos para ser missionário. E é uma honra, é um privilégio ser missionário, né? É uma honra ser missionário. Jesus nos ensinou o maior exemplo de missionário, falar com aqueles que são rejeitados, desamparados, né? Ser os braços e as pernas de alguém, e que você possa abençoar a vida dessa família tão linda, essa família íntegra, honesta, né? Uma família que vive o propósito de Deus, que são obedientes. Não é qualquer pessoa. Muitas pessoas recebem o chamado e não escolhem a boa parte, né? Recebem a vocação, mas não tem coragem, não tem valentia o suficiente. É um ato de coragem. É um ato de coragem ir para o campo missionário como família. É um ato valente. E você tem toda a minha honra por essa valentia, essa garra de mulher de Deus, né? Tanto você como Josué. É ser muito corajosa, muito corajosa. Eu falo pelas crianças, né? Muito mais por eles. Eles têm meu coração, meus irmãos, né? É um ato de coragem. E eu te honro, minha amiga, eu te honro demais. Eu te admiro demais. Eu acho que se eu fosse mãe, não teria metade dessa coragem que você tem. Você me inspira muito. Você é um exemplo de fé, né? E eu quero orar pela tua vida, não só eu, mas como essas pessoas que estão aqui agora, pela vida de vocês. Também agradecer, antes de você orar, Clara, quero agradecer por todo o apoio, né? A Clara e a família dela não apenas nos apoiam com o ministério, mas também muitas vezes são pessoas que estão sempre conversando com a gente, sempre recebendo palavras proféticas para as nossas vidas, né? O Davi e o Natan ganharam uma avó, né? A bispa sempre foi essa avó à distância. A gente até tentou ano passado se encontrar, não deu certo, mas eu acredito que 2025 vai dar, em nome de Jesus. Amém. Mas eu quero agradecer mesmo, Clarinha, por todo apoio, por toda honra, por toda intercessão, por toda oração, por toda oferta, né? Porque essa igreja também já ofertou na nossa vida, pastores, o bispo e a bispa, Clara. Então eu quero te agradecer por todo o carinho, né? Por todo o apoio que vocês têm com a gente, por cada palavra, por cada oração que vocês têm feito em cobertura pela nossa família. Obrigada por esse convite para esse tempo e poder falar um pouquinho mais do que a gente está vivendo aqui do outro lado, falar um pouquinho mais do nosso ministério. Muito obrigada mesmo. É um motivo de honra. É muito pouco comparado ao que vocês fizeram por mim. Como eu comecei a falar na live, vocês me deram sentido de pertencimento quando eu estava longe da minha família. E é muito pequeno comparado ao tanto que vocês fizeram por mim.
E eu sei que tem outras famílias agora, eu acredito que vocês estão recebendo outras Ana Claras, né? Outras Ana Claras para serem discipuladas, amadas, Exato. né? Estou dando muitos abraços de mãe, igual como eu dei em você, quando você não estava perto da sua. Eu tenho certeza, eu tenho certeza disso. E antes de orar, eu quero falar uma frase que uma vez você marcou. Eu nunca vou me esquecer dessa experiência que eu vivi contigo, que foi no dia que eu fui escovar o seu cabelo pela primeira vez. E você me disse que eu era a resposta da sua oração. E eu sei que agora você está indo para um lugar onde você vai ser a resposta da oração de muita gente. Amém. Um dia eu fui a oração da sua resposta, amiga. E chegou a sua vez de você ser a resposta da oração de uma multidão que te espera, que espera o Davi, que espera o Natan, que espera o Josué e que esperam essas pessoas que vão com vocês. Se preparem para viver milagres, para viver o extraordinário da parte de Deus. Se preparem, preparem as malas, porque o Deus que chamou é o Deus que garante. E eu sei que tá tudo preparado no coração de Deus. E aquela janela vai ficar pequena para o tamanho da glória que vai descer naquele lugar, em nome de Jesus. Papai, nesta hora nós queremos te agradecer pela vida desses valentes no Senhor, desses guerreiros. Senhor, nós te agradecemos porque tem pessoas que te dizem sim com tanto amor, não importa onde vão, sempre estão disponíveis a levar o teu evangelho. Senhor, prepara as pessoas que vão escutar a tua palavra através desses missionários. Senhor, reveste eles com teu espírito, Senhor. Não deixa que nenhum mal os alcance, não deixa que nenhuma enfermidade, Senhor, os alcance, Pai. Senhor, nós sabemos que o financeiro é o de menos, porque o Senhor nos surpreende de maneira tão extraordinária. Eu quero te pedir por livramento, Senhor. Não deixa, Pai, não deixa, Senhor, que nenhum desastre, nenhuma notícia má chegue aos nossos ouvidos. Eles vão em paz e vão chegar em paz, Senhor. Eu sei que eles vão voltar com as boas novas. Eles vão voltar, Senhor, com os cestos cheios de frutos. Eles vão voltar contando as maravilhas. Eles vão voltar contando, Senhor, os milagres que aconteceram naquele lugar. Senhor, nós cremos que o Senhor fará grandes coisas. O Senhor continua o mesmo, o Senhor não mudou. Eu quero te pedir que o Senhor possa estar capacitando cada um deles. Capacita a Casey e o Josué como líderes dessa equipe. Senhor, dá estratégias do céu a este povo. O Senhor sabe o que essas pessoas precisam. O Senhor conhece a necessidade desta população. O Senhor conhece a necessidade desses países que eles vão. Então, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, abrir no coração deles as estratégias que eles vão usar para este tempo. Senhor, eu quero te pedir também pelo coração de mãe da Casey, pelo coração de pai do Josué, que eles possam, Senhor, confiar em Ti de maneira extraordinária, Senhor. O melhor pai que nós temos se chama Deus. E o Senhor vai cuidar do Natan, o Senhor vai cuidar do Davi. Mal nenhum chegará à vida dessas crianças, Senhor. Obrigado pela vida do Davi e do Natan. Obrigado pelo sim do Davi e do Natan, Senhor. Obrigado pelo sim dessas preciosidades, Senhor. Senhor, que eles sejam boca tua para aquelas crianças daquele lugar. Que eles sejam, Senhor, a resposta da oração do povo que vai estar ali, Senhor. Nós cremos nos milagres que o Senhor fará através da vida deles, Senhor. Envia os recursos, envia as sementes, levanta os mantenedores, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Que o Senhor te dê força. Uma coisa que Deus falava muito no meu coração era sobre estratégias. E que o Senhor dê estratégias a vocês, né? No Chile, aqui no Brasil, aonde nós viajamos, nós tínhamos estratégias de evangelismo muito fáceis, né? Tinha o teatro, tinha o evangelismo na rua.
tinham uma forma de abordar as pessoas muito aberta e vocês não têm essas estratégias, né? Então, que o Senhor possa renovar a criatividade de vocês, que o Senhor possa dar discernimento a vocês e que o Senhor possa dar estratégias de guerra mesmo, porque vocês vão para um cenário de guerra. E que o Senhor possa, assim, abrir a mente de vocês, que vocês possam ter essa visão, né? Que Deus dê visão à equipe de vocês, que Deus dê visão a vocês como líderes. E eu tenho certeza, minha amiga, que você vai voltar com as boas novas. Vocês vão voltar com os grandes feitos. Pra gente contar todos os milagres que Deus fez naquele lugar em nome de Jesus. Nós vamos marcar uma live para falar os testemunhos que vocês viverão. Amém. Amém. Aí lá eu já vou poder falar, né? Eu já vou poder falar de tudo. Clarinha, obrigada, querida. Obrigada, te amo, muita saudade. E a gente vai, com certeza, fazer novos momentos como esse. Em nome de Jesus. Manda um beijo para tua mãe, teu pai. Vou postar uma história agora para você poder ofertar na vida deles. Tá certo? Beijo, amiga. Deus te abençoe.